Boa tarde. Com muita alegria e resistência. Coronavírus, idosos, cuidados com os idosos, principalmente com os idosos. Hoje Deus tocou no meu coração para eu falar com os idosos. Eu tenho a minha mamãe, que vai fazer 83 anos, eu tenho meu sogro, a minha sogra, e eu quero dedicar essa palavra aqui a todos os idosos que estão me ouvindo. Mas isso não quer dizer que vai servir só para os idosos. Vai servir para mim e para você também, tenho certeza absoluta. E para falar nesse vídeo, eu gostaria de usar dois personagens da Bíblia, dois idosos da Bíblia. O segredo do sucesso, para que o idoso chegue firme e forte. Eu quero falar com vocês de uma personagem que está lá em Lucas capítulo 2, versículo 36 a 38. Eu quero ler com você, o texto diz assim: Lucas, o evangelista Lucas escreveu e ele contou sobre essa mulher, a Ana. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Primeiro, Ana era uma idosa de 84 anos que havia ficado viúva logo depois de 7 anos de casamento. Ela se casou 7 anos depois, o marido faleceu, ela ficou viúva e ela fez o quê? Ela entregou a vida dela mais ainda para Deus. Ela foi servir o Senhor, a melhor coisa que qualquer mulher pode fazer, né? Servir a Deus de qualquer forma, casada, viúva, separada, divorciada, desquitada, seja lá o que for, solteira, né? Servir ao Senhor é a melhor coisa. E essa mulher, durante toda a sua vida, ela serviu a Deus. No pátio do templo, conta a palavra de Deus, orando, jejuando, adorando a Deus, servindo ao Senhor da forma que ela sabia, que ela podia fazer. E diz a palavra de Deus que neste dia que ela estava ali servindo a Deus, já com 84 anos de idade, chega José e Maria com o menino Jesus no colo para a purificação de Maria, porque Maria precisou passar pelos trâmites da lei. Depois do parto era necessário oferecer um sacrifício para ela ser purificada, isso depois do parto. Então, levando Jesus ali, ela toma Jesus nos braços e ela fica muito feliz porque ela acreditou a vida inteira dela. E ela profetizou, e ela pregou aquilo que ela lia lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que eu vou ler para você. Lá em Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, antes desse menininho estar no colo dela, o profeta falava assim, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Aleluia! A palavra de Deus de Isaías estava se cumprindo naquele dia no colo daquela mulher. E Ana, na maior alegria, ela ficou e ela contou para todo mundo, chegou a salvação do mundo. Jesus está aqui no meu colo, Filho de Deus nasceu, o Messias está aqui. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Você que é idoso, que é idosa, e para você que não é, que é jovem, que está aí na flor da idade, jovenzinho, um adolescente, um jovem, você que já é adulto, você que já está caminhando aí, para a idade 60 mais. Como é que está você? Qual que é a esperança sua? Para quem que você está vivendo? A tua vida, que sentido está tendo neste mundo? A vida de Ana era esperar o Messias e a promessa se cumpriu na vida dela. Ela esperava o Salvador e o Salvador nasceu. Cumpriu a promessa na vida dela. Mas a Bíblia diz que essa mulher teve uma vida com Deus. A promessa acontece na nossa vida quando nós acreditamos em Deus e temos vida com Ele. Tudo que nós pedirmos ao Senhor, tudo que nós acreditamos da palavra de Deus,
vai acontecer na nossa casa, vai acontecer na nossa vida, vai acontecer dentro da nossa família, mas nós precisamos ter uma vida com Deus. E a Ana é o melhor exemplo. Diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, é uma carta do Paulo, do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica. No versículo 9, versículo 10, eu não vou ler agora, mas depois você lê aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e versículos 10. Diz assim que quem serve ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, nosso Deus, aguardam dos céus o seu Filho. O Senhor Jesus nasceu e Ana tomou ele no colo. Só que Jesus cresceu, Jesus teve a missão dele cumprida aqui na terra, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Muitas testemunhas viram isso acontecendo. Lá em Atos conta para nós a ascensão de Jesus. E quando todo mundo olhava para o céu, vendo Jesus subir, os anjos disseram para eles assim: o que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Ele vai vir buscar vocês que acreditam nele. Oh, meu Deus! Aí eu quero te perguntar se você está acreditando nisto hoje, se a tua esperança é a volta de Jesus. Se você não tem essa esperança, eu gostaria de hoje falar para você: chame Jesus para perto de você, acredite, porque o Senhor Jesus vai voltar, a promessa vai se cumprir, assim como se cumpriu lá naquele ano em que Ana estava no templo e tomou o Filho de Deus no colo e soube que era o Filho de Deus, que estava registrado lá em Isaías, que ela lia, entendia, né? Não como o eunuco, ela sabia que aquela promessa um dia se cumpriria, e se cumpriu. E hoje eu quero te falar, Jesus vai voltar. E você, como é que você está vivendo? Seja perseverante, viu? Seja fiel a Deus, igual Ana foi. Espera, vai acontecer. E vai acontecer tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. E agora eu gostaria de pular para o segundo personagem, que é o Caleb. O Caleb está lá em Josué, capítulo 14, versículo 7, se eu não me engano. Isto. Capítulo 14, versículo 7. Eu não vou ler o texto todo, mas depois você vai ler aí, senão o vídeo vai ficar comprido, vai ficar ruim de ouvir, né? Fica chato de ficar escutando. Mas aqui vai contar que o Caleb chega até Josué e fala para Josué assim: Josué, eu tinha 40 anos quando Moisés disse que eu iria, por ser fiel a Deus, por ser perseverante a Deus, eu poderia tomar posse de toda esta terra que eu estou colocando aos meus pés. E que a minha descendência seria dona desta terra. Eu tinha 40 anos, Josué. Hoje, se passaram 45 anos. Hoje eu estou com 85 anos de idade. Mas eu quero falar para você o versículo que me alegra o coração. Que é o versículo que está escrito assim, ó. Versículo 11. Josué capítulo 14, versículo 11. E me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Eu ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Eu estou com 85 anos, mas eu quero tomar posse dessa palavra na minha vida. Não importa, já se passaram 45 anos, mas eu acreditei e eu continuo acreditando. Não importa se eu tenho 50, 70, 10, 20, 100 anos. A promessa foi feita, a promessa será cumprida, porque o meu Redentor vive. Jesus está vivo, porque Jesus foi aquele que prometeu e ele não mente. Ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Então o meu Deus, que é o Senhor Jesus, vai voltar para nos buscar. E assim como a promessa foi cumprida na vida de Ana, também foi cumprida na vida do Caleb. O Caleb tomou posse da terra de Hebrom. Hebrom é uma cidade que se tornou cidade de refúgio depois de tudo isso aqui. Gente, Deus cumpre a promessa dele. Ele cumpre na minha vida e cumpre na sua. Então, idoso, idosa que está me ouvindo, homem, mulher que está me ouvindo nesta tarde, eu quero falar para você, a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida. Não desanime, não se entristeça, não desista.
Viu? Fica firme em Jesus Cristo, persevera, seja fiel na palavra de Deus, fala a palavra de Deus, confessa a palavra de Deus, traz vitória para dentro da sua casa, para dentro da sua família, tá bom? E diz aqui o texto que um segredo maravilhoso, ele diz assim, ó, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver comigo, eu posso qualquer coisa, eu passo por qualquer coisa. Eu fico fechado dentro de casa por causa desse bendito vírus. Eu me recluso, eu fico recluso, eu fico dentro. Eu cuido da minha família de dentro de casa. Eu oro mais, eu leio mais a Bíblia. Eu chamo a presença de Deus, eu chamo a vitória para dentro da minha casa. Eu abençoo os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, que é o caso da minha mãe, da minha sogra e do meu sogro. Eles são avós e bisavós. Olha que maravilha, que responsabilidade que você tem, idoso que está me ouvindo. Você pode buscar Deus agora, nesse momento que você está fechado. Para isso você tem que ter saúde física. Então cuide da sua alimentação, cuide da atividade física em casa mesmo. Faça exercício, não fica parado não. Cuide da sua alimentação, dorme bem, bebe bastante água. Cuida do seu espírito, é o que eu estou falando, busca Jesus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Ela cuida de nós, do nosso espírito e da sua emoção. Querido, cuida da sua emoção. Não deixa o mal entrar na sua mente. Enche a sua cabeça de coisas boas e enche a sua boca de coisas boas também. A boca fala do que o coração está cheio. Então, não use a sua boca e não use os seus pensamentos para nada que seja ruim. Traga só as coisas boas. Fale de coisas boas, fale de vida, fale de saúde, fale de vitória, fala que esse tempo vai passar, que isso é só uma fase ruim. E ajude os seus filhos, ajude os seus netos, ajude os seus bisnetos, porque você já viveu bastante. E você pode dizer para nós que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então, que você seja muito abençoado nesta tarde, eu e você, com essa palavra linda aqui dos idosos para nós, mostrando que os idosos são fortes e às vezes mais fortes do que muitos jovens aí, porque tem a presença de Deus, porque é fiel a Deus. Deus te abençoe, querido. Eu quero muito que você esteja e fique muito feliz com essa palavra, porque é a palavra de Deus. Até!